Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E algumas semanas atrás eu fiz um vídeo mostrando como o ChatGPT pode criar uma aplicação. Nesse vídeo a gente criou um sintetizador de voz e lá pelo meio do vídeo eu consegui botar um plot twist que ficou muito interessante. A questão é que como a gente criou uma pequena aplicação usando o ChatGPT, começou aquela discussão, né? Será que esse tipo de tecnologia vai roubar o emprego dos programadores? E é exatamente sobre isso que eu quero trocar uma ideia nesse vídeo daqui. E antes da gente abordar exatamente vai roubar, não vai roubar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque isso já aconteceu várias outras vezes no passado. Acontece que mudança de tecnologia ou mudança de forma de fazer alguma coisa é muito comum não só na programação, como em tudo que envolve ferramentas digitais. Lá no início da programação, para a gente conseguir dar instruções para o computador, era preciso perfurar cartões fisicamente. Você furava o cartão e cada furo no cartão era uma instrução, e assim o computador fazia o que você queria. No final do dia, esse é o objetivo do programador, é dizer para o computador o que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, né? Dar a instrução de uma forma que o computador faça exatamente o que você quer. Depois do cartão perfurado, tivemos vários saltos de tecnologia. Veio o Assembly, por exemplo, que é uma linguagem de programação muito próxima da máquina. Depois veio a linguagem de programação de alto nível, que é o que a gente conhece hoje com if, then, com while, com for e etc. Então imagina só para um programador que estava acostumado a criar aplicações perfurando um cartão, vê que agora você consegue, com uma linguagem de programação, escrever através de um teclado, utilizando um notepad, por exemplo, utilizando um bloco de notas. Cara, a cabeça desse cara com certeza foi a loucura nesse momento, falando, meu emprego vai acabar, agora qualquer criança vai poder programar, né? Mas não é exatamente isso que aconteceu. A gente vê que hoje em dia, mesmo sendo assim, não é qualquer pessoa que consegue programar. E eu vou te falar mais, hoje em dia já nem é só assim. Hoje em dia a gente tem o Google para pesquisar tudo que a gente não sabe. A gente tem material online para aprender uma linguagem em muito menos tempo do que aprendia 20 anos atrás. A gente tem as ferramentas como IDEs que autocompletam o código pra gente. Então muitas vezes a gente nem sabe, por exemplo, um método que a gente quer utilizar, mas o autocomplete, ele mostra ali pra gente, a gente tem uma ideia, a gente sabe o que a gente quer fazer e o autocomplete faz o resto do trabalho. E muitas vezes sem isso, a tua produtividade vai lá embaixo ou você simplesmente não consegue avançar. Ou tem muito mais dificuldade para isso. Tá, mas e aí? A inteligência artificial, o ChatGPT, vai acabar com a carreira dos programadores? Eu tenho certeza que esse tipo de ferramenta vai modificar a carreira dos programadores, assim como uma linguagem de programação modificou a carreira de quem programava com cartão perfurado. A questão é preciso se adaptar, e a gente se adapta o tempo todo, tá? Se você hoje compara o teu trabalho sem usar um framework ou usando o framework, você vai ver que você é muito mais produtivo usando o framework. E nem por isso tornou a necessidade de devs menor. Nem por isso as empresas contratam menos devs, porque não é isso que acontece, é exatamente o contrário. Se a gente olhar para o mercado de jogos, antigamente fazer um jogo era muito difícil. Jogos de Atari eram feitos com Assembly, a linguagem de máquina que eu falei. Então para você fazer um jogo, você precisava ali de uma pequena equipe, poderia até ser feito com uma única pessoa, mas levava semanas, meses, um jogo muito, muito simples. Hoje em dia a gente tem ferramentas como Unity, por exemplo, Unreal, que permite a gente fazer coisas incríveis com jogos. O resultado disso não foi que a gente faz jogos de Atari com menos pessoas, ou a gente faz jogos de Atari mais rápido, a gente faz jogos mais complexos. Coisas que aquele programador lá de Atari não podia nem imaginar que seria possível. E além disso, isso se expandiu para duas vertentes. A primeira tem muito mais desenvolvedores independentes, ou seja, uma pessoa sozinha consegue fazer o seu jogo inteiro, e isso faz com que tenha muito mais jogos. Nunca teve tanto jogo como existe hoje, e também permite que você tenha equipes grandes trabalhando em projetos muito audaciosos. E é por isso que existe coisas como GTA, que passa anos em desenvolvimento, mesmo tendo muito dinheiro e equipes muito grandes. E eu acho que é isso que vai acontecer com o ChatGPT. A gente vai ter um ganho de produtividade que vai ser compensado por uma ambição tecnológica ainda maior, né? Tentando fazer coisas muito mais complexas e muito mais difíceis. O que são essas coisas ou quanto tempo vai levar, não tem como a gente saber agora, porque é muito difícil você olhar para o futuro, mas dá para a gente ter uma ideia olhando para o passado. Se a gente olhar para 20 anos atrás, bem, 20 anos atrás a gente não tinha o Facebook, que nasceu em 2004, a gente não tinha o iPhone, que nasceu em 2007, a gente não tinha um monte de tecnologias que a gente tem hoje.
E se a gente pensar numa aplicação que a gente utiliza todos os dias, como iFood ou Uber, a gente vai ver que para ela acontecer, a gente precisa ter um smartphone, a gente precisa ter uma internet acessível e que funcione em qualquer lugar, porque se o motorista do Uber não tem internet, ele não consegue atender a tua chamada. A gente precisa ter GPS, e não só GPS, a gente precisa de GPS acessível em todos os celulares. A gente precisa de um método de pagamento que seja possível integrar e que qualquer pessoa tenha acesso. A gente precisa de linguagens de programação que permitam a gente criar esse tipo de aplicação. E nada disso existia há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não existia Swift, que é a linguagem de programação do iOS, não existia Kotlin, que é a linguagem de programação do Android, não existia Flutter, React Native, não existia o GPS tão acessível, não existia a internet tão acessível, não existia o smartphone. Então, se você pegasse lá quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone e você falasse com toda certeza que haveria um Uber do jeito que ele é, você estaria dando um chute muito longe, porque é muito difícil de prever isso. A gente está há anos esperando o carro autônomo e hoje em dia a gente ainda não tem. E a gente não sabe exatamente quando a gente vai ter. Veja que a gente teve um avanço muito grande. Hoje você consegue fazer com que o carro ele siga o carro da frente, ele pare, ele mude de faixa, mas você ainda não consegue deixar que ele dirija sozinho sem um humano interferir. E essa é a diferença de você precisar ou não de um motorista. Então sim, a gente vai ter uma programação cada vez mais assistida por inteligência artificial, mas no fim do dia ainda precisa de alguém ali por trás para direcionar e para poder criar as aplicações que façam sentido. E quem vai conseguir fazer isso são exatamente os programadores de hoje. Essas pessoas, elas estão melhor posicionadas para serem ali os motoristas da inteligência artificial no futuro, seja lá para qual direção isso for, tá? Se você pegar uma pessoa que nunca dirigiu um carro e colocar num Tesla, por mais que o Tesla tenha ali uma direção automatizada, em algum momento vai dar um problema muito grande ali, porque essa pessoa não sabe dirigir. Então é preciso que o motorista esteja ali para guiar numa eventual necessidade. Então o que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Bem, vai acontecer que a programação e os programadores eles vão se adaptar, né? Vai ter novas formas de criar aplicações e é muito importante entender que no fim do dia o objetivo é criar aplicação, não é digitar código, como não era perfurar cartão. Então no final do dia o que é importante é dar instrução para o computador fazer o que você quer fazer, né? Assim como, por exemplo, na engenharia, na arquitetura, quando você quer fazer uma planta, o objetivo é a planta, né? Não é você passar dias com uma caneta desenhando. Então, quando veio o AutoCAD, também surgiu toda essa discussão. Será que vai acabar com a profissão do arquiteto, do engenheiro? Não, vai ajudar ele e aqueles que se adaptarem vão ter mais produtividade, vão conseguir fazer coisas mais complexas. É a mesma coisa que vai acontecer com programação, com inteligência artificial. Vai ser uma ferramenta para a gente conseguir criar coisas mais complexas. Agora, o que são essas coisas ainda é muito cedo. Não tem como a gente enxergar. A gente pode falar um monte de besteira aqui, mas no final do dia vai ser um monte de besteira. Então, respondendo, a carreira do programador ela não vai acabar com o ChatGPT, ela vai sofrer alguma mudança, com certeza, mas vai sofrer uma mudança da mesma forma como aqueles frameworks que foram lançados nos últimos 3 anos modificaram a forma da gente criar software hoje também. Então, se a gente olhar, por exemplo, o front-end como era 5, 10 anos atrás e como é hoje, é totalmente diferente. Se a gente olhar o modelo de arquitetura de aplicações que a gente faz hoje, é bem diferente do que era feito há 5, 10 anos atrás. Ou pelo menos mesmo aqueles que ainda são feitos como há 5, 10 anos atrás, eles têm muito mais opções. E o que você deve fazer? Você deve ficar de olho na tecnologia, deve perceber para onde que ela está indo e se adaptar. Se entregar ali, tentar utilizar, aprender o máximo que você puder, sem desespero, tá? Continua aprendendo programação, porque é o teu conhecimento de programação que vai te fazer capaz de lidar com essa tecnologia da melhor forma possível. Então é importante reforçar que cada vez mais vai ser necessário que o programador entenda que o trabalho do programador não é só escrever código, mas sim criar soluções para problemas utilizando uma ferramenta, que hoje é linguagem de programação, é código, mas que eventualmente pode não ser. Então se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse aqui também, e deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que só por existir o ChatGPT você já deve desistir da programação, ou qual que é o seu medo, qual que é a sua previsão, deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!